Olá, estamos aqui de novo no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Ainda, infelizmente, não estamos contando com a companhia da minha querida amiga Neide Nofs. Espero que tudo se resolva rápido para você voltar para o nosso programa. Hoje o nosso convidado é o André Oliveira. André é o nosso psiquiatra da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic. Tudo bem, André? Oi, Márcia, tudo bom? E você? Tudo em ordem. Hoje nós vamos aqui falar sobre psiquiatria e crianças. Psiquiatria é um tema pesado, né? A gente sempre pensa, psiquiatra é para louco. Quem vai em psiquiatra é louco. E pensar em psiquiatra e criança torna isso ainda mais controverso, né? Quando uma criança deve ser levada ao psiquiatra? Então, Márcia, eu acho que não é muito diferente de adultos, né? Para a grande maioria das patologias, né? A gente tem um correspondente na infância e adolescência. Então, você tem depressão em criança, você tem ansiedade em adolescente. Existem casos mais raros, como esquizofrenia, né? Também na infância e adolescência. Então, é um tanto similar ao adulto, mas aí a gente tem alguns transtornos que são mais comuns nessa faixa etária, né, da infância e adolescência, né, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, o déficit intelectual, o autismo, né? Então, são alguns diagnósticos que acabam norteando um pouco essa busca ao profissional. Mas você acha que é assim, algo que fica estigmatizando a criança, porque ele vai para o psiquiatra, ele vai ter que ir para o psiquiatra a vida toda. Como acontece isso? Eu acho que hoje em dia, né, mais recentemente com a psiquiatria infantil, isso a gente não enfrenta mais tanto preconceito quanto com adulto, né? Ainda vejo muito preconceito, muita resistência dos adultos em procurarem, né, psiquiatra para si mesmos. Isso tem sido maior até do que com psiquiatra infantil, né? Tem uma questão que eu acho que principalmente os adolescentes e os pré-adolescentes, eles entendem mais sobre saúde mental como um todo, né? Eles validam os diferentes tipos de sofrimento, mentais principalmente, né? Então, essa resistência de procurar um psiquiatra infantil acaba sendo um pouco menor do que o psiquiatra geral, de adulto. E a busca por um psiquiatra infantil não necessariamente significa que a criança vai ter que ser acompanhada para o resto da vida. Idealmente, não, né? Óbvio, existem situações e situações. Existem doenças, né? Existem transtornos mentais que são comprometimentos para o resto da vida. Então, por exemplo, um autismo grave, por exemplo, né? Então, assim, é bem provável que esse paciente com um autismo grave, que a gente chama de nível 3, né, atualmente nas classificações, que são aqueles casos de pessoas com autismo que demandam de muito suporte social, né, muito suporte do ambiente, seja da família, seja da escola. É bem provável que essa pessoa precise de um acompanhamento por resto da vida. Ela vai precisar usar remédio para sempre? Não. Às vezes com, né, essas mudanças ambientais, com uma terapia adequada, com a terapia ocupacional, com a fono, a gente consegue fazer com que ele não use medicação. Mas é bem provável que ele precise de um certo acompanhamento aí para o resto da vida. Quando que uma mãe deve pensar em levar uma criança para o psiquiatra? Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente? Eu acho que quando tem alguns sintomas, né, quando algumas situações ficam recorrentes, né, por exemplo, um choro, né, um choro que é muito constante numa criança ou num adolescente, né, algo que tem sido cada vez mais comum, autolesão, né, então os cortes, que muitas vezes quando os pais chegam, eles acham que os filhos tentaram suicídio, mas na verdade
é um outro fenômeno, né? Uma tentativa de se cortar para regular um pouco o que está sentindo, da maioria das vezes, né? Então, a autolesão seria um indicativo de procurar um psiquiatra infantil. Tem criança que se autolesa? Tem. É mais comum em adolescentes e pré-adolescentes, mas também tem criança que faz autolesão. Que tipo de autolesão eles praticam? Assim? O mais comum, que por incrível que pareça, é pegar a lâmina do barbeador não, desculpa, do apontador de lápis. Né? Eles tiram a lâmina e provocam pequenos cortes, né? Pode ser nos braços, pode ser nas pernas, na barriga. É mais comum mesmo em pré-adolescentes e adolescentes, mas na prática a gente acaba vendo algumas crianças que fazem esse tipo de comportamento. Fora os outros casos de transtorno do neurodesenvolvimento mais grave, né? Então, a gente sabe de autismo, pacientes com autismo que se machucam, né? Pacientes com deficiência intelectual que também provocam esse tipo de lesão. A partir de que idade você recebe um paciente? Teoricamente, o psiquiatra infantil ele deveria poder receber a partir dos 2, 3 anos de idade. Na minha prática, eu costumo receber um pouco mais velhos, né, de 4 a 5. Quem que em geral encaminha? O pai, a escola? É bem variado, né? Muitas vezes o terapeuta do paciente percebe uma necessidade, fala com os pais, né, e os pais procuram. A escola pode encaminhar, né? Geralmente a escola encaminha mais para o psicólogo inicialmente, ou o psicólogo que encaminha para o psiquiatra, né? Uhum. Os pais também podem procurar diretamente, né? Mas eu acho que a maioria das vezes acaba sendo algum encaminhamento de algum profissional, seja psicólogo, a fono também, né, terapeuta ocupacional. E você diria que quais são os diagnósticos mais comuns hoje para que você encontra no consultório em termos de criança e adolescentes? Depressão e ansiedade, sem dúvida, né? São os 2 diagnósticos mais comuns, né? Tanto na prática quanto você vai ver na literatura, né? Acho que esses são o grande motivo de busca nos CAPSs, nos consultórios, na própria clínica lá da PUC, né? São os grandes carro-chefes assim, da nossa prática enquanto psiquiatra infantil. E principalmente depois da pandemia, né? Então, a pandemia, ela fez borbulhar aí esses casos, né, desses 2 transtornos. Mas, assim, por que eu deveria medicar esses transtornos, né? Acho que aí é uma grande discussão, talvez com os psicólogos e os psiquiatras. Sim. Né? Em especial os psicólogos sociais. Assim, é um contexto, né? Você mesmo está definindo, olha, tem uma questão aí da sociedade, do mundo que a gente vive, que disparou as depressões. Então, como é que a gente, em que medida isso é da própria criança, é uma patologia da criança e do adolescente, em que medida isso é uma reação quase que saudável a um contexto complexo? Eu acho que a gente acaba tendo que observar algumas variáveis aí, né, para responder essa pergunta. E aí, o prejuízo que aquela criança está tendo, né, na sua vida social, na sua vida acadêmica, nas suas relações com a família, na sua percepção de si mesma, né, é que vai guiar um pouco mais a essa indicação de fazer uso de uma medicação, né? Então, por exemplo, né, questão da autolesão, né? Então, muitos casos de autolesão são decorrentes de transtornos depressivos, né, que aumentaram durante a pandemia. Só que aí não vem só a autolesão, né? Vem ficar na cama o dia inteiro,
né, faltar muito à escola, né, ter crises de ansiedade para ir para a escola, né. Então, acho que o grau de comprometimento ele vai se tornando muito intenso, né? Que foge um pouco, ainda que seja em decorrência desse ambiente social que a gente está vivendo, né? Mas a gravidade com aquilo que se expressa e o prejuízo que está tendo para a criança e para a família acaba guiando uma necessidade de uso de uma medicação, né? Claro que, enfim, vão ser casos e casos, né? Então a gente pode ter casos graves que não necessariamente vão precisar de medicação, e casos mais leves que a medicação vai ser importante nesse sentido. E como é que se lida com a família dessas crianças? Qual é a abordagem que a gente tem que ter? Como que a gente pode sensibilizar para levar ou não para o psiquiatra? Eu acho que a família é a grande chave, né, para a psiquiatria infantil, de fato, né? Não dá para a gente trabalhar com criança só dando remédio. Isso, com certeza, está fora de questão. Para sensibilizar, às vezes, essa é uma parte mais difícil, né? Porque, às vezes, existem pais que são bastante duros, né? Percebem o sofrimento da criança, mas ainda assim acabam achando que é algo banal, que é algo que vai passar, que é uma fase, né? Mas o que, né, eles deveriam notar é a repetição de determinados sintomas, né? Então, a manutenção daquele sintoma ao longo do tempo, prejudicando as possibilidades de vida daquela criança, né? Sei lá, de fazer amigos, de fazer um curso, né? De se divertir na escola, se divertir no esporte que faz, né? Eu acho que isso tem que ser o principal sinal de alerta, né, para esses pais procurarem um psiquiatra infantil. Assim, quando a criança deixa de ter essa liberdade que é permitida para a criança por conta desse sofrimento mental que ela está tendo. E vou fazer uma pergunta, acho que polêmica, né? Vamos lá. A gente tem um pouco a sensação de que há um exagero, tanto nos diagnósticos de TDAH, quanto o déficit de atenção, né? Para quem não sabe o que é TDAH, quanto de autismo, que é quase um certo modismo, que também cria para alguns pais uma resistência, né? O que você pensa a respeito? Como é que você tem visto isso no seu cotidiano da clínica? Eu acho que aí a gente entra numa discussão até filosófica, né? E eu penso, na verdade, para as duas, né? Para os dois transtornos. O autismo, o que acontece hoje em dia é que foi afrouxado os critérios diagnósticos, né? E esse afrouxamento, principalmente do DSM, né, que é o manual americano que é utilizado, ele, entre outras coisas, tem a ver com a possibilidade de você ofertar para essas crianças acompanhamentos em saúde mental, né? Não necessariamente psiquiatria, mas, por exemplo, uma psicoterapia, uma terapia ocupacional, né? Então, existe esse fenômeno em que os critérios, né, para você classificar uma pessoa com autismo, eles foram distendidos. Acho que isso tanto pode estigmatizar, quanto pode facilitar, por exemplo, que crianças e adolescentes que tenham algumas dificuldades, né, acabem recebendo um acompanhamento um pouco mais de perto, né, já que teria esse diagnóstico do autismo. Acho que com o TDAH, né, o que a gente vê é esse fenômeno, né, de estar se discutindo cada vez mais sobre o diagnóstico. A gente sabe do uso inadequado de medicações, muitas vezes, né, dos psicoestimulantes que acabam sendo utilizados ou como de forma recreativa por adultos ou
adolescentes também, ou de forma a impulsionar o trabalho, né, a aumentar o foco, a produtividade, etc. Né. Os estudos, na verdade, vão mostrar que as taxas de diagnóstico de TDAH, elas se mantêm estáveis ao longo do tempo, né? Pelo menos por enquanto, são esses os A taxa estudos. você está se referindo ao número de diagnósticos feitos, não? Sim, sim. Se você for ver os estudos bem feitos, né? Então, eles mostram que existe uma estabilidade aí. Mas, enfim, a gente pode discutir isso na prática, que muitas vezes acaba sendo mais fácil você diagnosticar uma criança um pouco mais difícil, né? Ou uma criança que não tem a presença dos pais ou da família, né? Com uma presença maior, digamos assim, né? Com regras, com limites bem estabelecidos, né? O quanto que existem algumas dessas situações que ficam muito limítrofes, né? E os pais, alguns pais, né, tendem a ir pelo caminho talvez seja um pouco mais fácil, que é da medicalização. E no psiquiatra é sinônimo de tomar remédio? Não. Acho que no psiquiatra, né, é sinônimo de você fazer uma avaliação, né, uma avaliação clínica, eventualmente chegar a um diagnóstico, né, que não necessariamente é um diagnóstico de um transtorno mental, né, a gente pode falar de diagnósticos de fase da vida, como, sei lá, questões da adolescência, por exemplo, né, então a adolescência é um momento em que alguns conflitos vão existir entre os pais, né, e muitas vezes o profissional, o psiquiatra infantil, ele pode fazer, né, um diagnóstico de uma normalidade, digamos assim, e orientar os pais, né. Muitas vezes existe uma pressão, né, de que o psiquiatra prescreva, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente em psiquiatria da infância e adolescência, né? As medicações, elas têm que ser utilizadas, sim, mas quando bem indicadas, né? E muitas vezes isso pode demorar um tempo, né? Pode ser necessário fazer algumas avaliações para se indicar ou não a necessidade de uso de determinada medicação. Então, não significa que se você for no psiquiatra, você vai sair com a receita de um remédio. E não é para ser assim mesmo. Tem uma questão aí sempre, né, que perguntam para mim, devem perguntar para você, quando que eu levo no psicólogo, quando que eu levo no psiquiatra? Eu já vi muitos psicólogos respondendo, mas acho que você é o primeiro psiquiatra que eu vou perguntar. Acho que muitas vezes é possível, né, pelo mesmo motivo, levar para um ou para outro, e o profissional ele deveria ser capaz de avaliar a necessidade, né, do acompanhamento daquele paciente, né? Eu acho que quando a gente está falando de psiquiatria, muitas vezes a gente está falando de sintomas mais graves, né? Eu acho que são prejuízos mais importantes que a pessoa está tendo, né? Acho que o psicólogo, ele tem ele tem um escopo maior, né? No sentido de poder acompanhar situações que não são patológicas, né? Enquanto que o psiquiatra, ele tem, como uma formação médica, né? Ele tem uma tendência, um viés um pouco mais de acompanhar esses casos que são mais graves e tem um prejuízo maior aí para o paciente. Mas, claro, né? O psiquiatra também está capacitado a observar, né, fazer uma avaliação e indicar, olha, esse caso aqui não tem uma necessidade da gente fazer um acompanhamento aqui, o ideal seria que procurasse, por exemplo, um psicólogo, né, e se por acaso alguma coisa mudar, vocês voltam aqui, né, assim como um psicólogo que diante de um caso que ele perceba que tem uma psicopatologia mais importante, ele pode indicar que seja feito o trabalho conjunto, né, do psicólogo junto com o psiquiatra.
Uhum. E como é que é feito esse trabalho conjunto? Acho que de muitas formas, né? Depende do ambiente que você está, né? Existem alguns ambientes que acabam propiciando esse trabalho conjunto de uma forma mais bem costurada, como, por exemplo, os mecanismos da rede, o CAPS, por exemplo, né? Um CAPS infantil, e esse trabalho é feito, tenta-se fazer essa costura entre todos os profissionais, né? Instituições como hospitais, clínicas, né? Isso tende a ser feito também de uma forma um pouco mais próxima, que o profissional, os dois profissionais vão discutir quais são os sintomas que estão prejudicando mais a criança, vão dividir as percepções, como que o paciente aparece no consultório, durante as sessões, né? O que as características daquela família ali são percebidas por um ou por outro, né? Então, a ideia é aí poder discutindo um pouco as percepções, as visões de cada um dos profissionais, para a gente poder conseguir dar um melhor acompanhamento para aquela criança e aquele adolescente. Você está falando uma coisa, a gente citou a família, falou da família, e tem uma questão que eu gostaria de levantar, porque você fez alguns apontamentos, né, de pais pressionarem por uma medicação, de entender o que está acontecendo na família para decidir qual é o caminho a ser tomado. Sim. Porque, assim, a terapia é um lugar da expressão do sujeito, não dele falar por si, não dele ser Uhum. falado. O que é uma coisa mais complexa quando é uma criança, quanto menor ela é, mais complexo é, né, a possibilidade dele se falar. Ele é Uhum. falado. Como que a gente pode distinguir quando é uma questão da criança de fato ou é dos pais? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que para mim foi muito paradigmático, né? Eu fazendo uma entrevista, os pais vêm trazendo uma criança como muito problemática, hiperagitada, hiperatuante, e eles façam uma entrevista e eu vou vendo uma criança normal, uma criança ativa. Fazemos uma segunda entrevista, eles vêm com a filha mais velha. A filha mais velha é um adulto em miniatura, quieta, não se mexe praticamente. E eu vou entendendo que há um desconforto com aquela família, porque Uhum. aquela criança não corresponde ao que a Aquele outra tinha conseguido corresponder, e o fantasma de um tio esquizofrênico Uhum. presente na família. Então, assim, a gente foi conduzindo aquilo para eles poderem trabalhar e quase mandamos a menina para a terapia, É mais velha. a mais velha. É. Então, assim, como a gente poder perceber isso? Porque é bastante complexo, né, essa questão. Uhum. Sim, é bastante complexo mesmo. É necessário que o profissional tenha um bom background aí, né? Acho que as linhas de psicoterapia, elas acabam, né, nos fortalecendo um tanto para perceber essas questões mais dinâmicas que aparecem, mas é necessário muito esse cuidado, realmente, né? Então, o quanto que, por exemplo, tem essas expectativas da família em relação a crianças, essas expectativas que não são atendidas, né? E, e muitas vezes a gente acaba também precisando, né, de outros elementos para tentar entender realmente aquela situação. Então a gente precisa falar com a escola, precisa pedir relatório, né, às vezes precisa do olhar do profissional que acompanhou, que está acompanhando, né? Então acaba que existe um trabalho de investigação que é feito para tentar chegar o mais próximo, né, daquele problema que a família está trazendo, para a gente poder ver se faz sentido ou não, né?
Me lembrou também um caso de uma paciente que eu atendi na PUC, né? Então, a menina veio, ela estava bem deprimida mesmo. Mas a mãe se queixou muito mais dela ser um pouco mais explosiva, de colocar para fora. Um pouco parecido com esse caso que você falou. A irmã mais velha era a boazinha e ela era que colocava para fora. E meu papel foi um pouco de, não, isso aqui é da personalidade dela, né? A gente vai ajudar que ela lide com essas características da melhor forma possível. Mas ela está deprimida, né? Então talvez ela esteja mais irritável por estar deprimida. Então, o quanto que isso aqui é da personalidade, é algo normal, e o quanto que isso aqui é de uma depressão, de uma ansiedade. E que é difícil medir, né? Por isso um Sim, acompanhamento que não é uma vez e vai embora, né? exatamente. A gente está caminhando quase para o final e eu sempre gosto de pedir para quem está sendo entrevistado falar um pouco sobre o que gostaria de falar que eu não perguntei. Tem Hum, alguma questão que eu não perguntei, alguma ideia que você gostaria de trazer para o programa? eu acho que a gente conseguiu passar aí por, né, vários pontos importantes na nossa conversa, de um modo geral, né? Acho que as pessoas não precisam ter receio de procurar um psiquiatra infantil, né? Inclusive, é o mais adequado, né? Procurar um profissional da infância e adolescência, um psiquiatra da infância e adolescência, para avaliar, né, essa faixa etária, justamente para que a gente não esteja medicalizando, né, esses pacientes de uma forma excessiva, né? Então, o profissional adulto muitas vezes acaba tendo algumas dificuldades para entender as fases do desenvolvimento da criança, né? Então, esse cuidado do psiquiatra infantil de procurar o psiquiatra infantil é importante. Muito obrigada. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou dar um tempinho para você se despedir e a gente termina o nosso programa. Muito obrigado, Márcia, foi ótima a nossa entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a todos que nos assistem e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Espero de novo com a nossa amiga Neide. Até mais.